Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira, girando as notícias, muita informação. Dia 10 de junho, eu espero que você em casa esteja muito bem. Nós aqui estamos preparados para levar muita informação, prestação de serviço. Para você que não me conhece, eu sou Daniel Caniato e ao meu lado uma nova companheira de bancada, pelo menos hoje. Bom dia. Bom dia, Daniel. Eu sou Júlia Stanzioni, meu companheiro de bancada também nessa quarta-feira por aqui. Jornal da Rede Alesp. Legal, vamos começar essa jornada, muitas horas no ar, trazendo informação, prestação de serviço, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado e informado. E mais uma vez, nós continuamos com a cobertura especial dos assuntos relacionados no combate sempre ao coronavírus. Julie. É isso mesmo, Daniel. Até as 2h30 da tarde, muita informação, especialistas, deputados aqui da casa para levar você a melhor informação sobre a pandemia do coronavírus. É isso aí. Também tudo aquilo que acontece aqui na cidade de São Paulo, onde fica a sede do Legislativo Paulista, mas também as notícias importantes do interior de São Paulo, do Brasil e do mundo. Jornal da Rede Alesp. Legal, começando esse giro de notícias, são 9h32. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Desejo que essa quarta-feira seja excepcional para todos nós. E a notícia que a gente começa é o seguinte: vamos atualizar e conferir os dados dos casos de coronavírus em todo o Brasil. Seguimos, Julie. São 38.543 mortes para o coronavírus, confirmada até às 8 da manhã desta quarta-feira. Aponta o levantamento feito aí pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço mostra que são 38.497 mortes, 1.185 nas últimas 24 horas e 742.084 casos confirmados em todo o país. E a gente confere agora, Daniel, e todos que estão em casa, a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. No Acre, 82,6%, em Alagoas, 79%, no Amapá, 98,84%, já no Amazonas, 70% em todo o estado. Na Bahia, 71%, no Ceará, 82,72%, no Distrito Federal, 69,5% na rede privada e 42,24% na rede pública. Já no Espírito Santo, 85,14%. Em Goiás, 46,6% dos leitos de gestão estadual em todo o estado. No Maranhão, 96,25%. Na Grande São Luís, 80,85% no interior e 85,2% em Imperatriz. Já em Mato Grosso, 37,6%. No Mato Grosso do Sul, 7%. Em Minas Gerais, 71%. No Pará, 79% em todo o estado. Na Paraíba, 67% em todo o território. No Paraná, 40% de lotação nos leitos de UTI. Pernambuco, quase a totalidade, são 98% dos leitos ocupados em todo o estado. O Piauí registra 61% de lotação. O Rio de Janeiro, 90% nos leitos do Sistema Único de Saúde em todo o estado. O Rio Grande do Norte registra 84% na rede pública e 71% na rede privada. Já o Rio Grande do Sul registra 71,9% em todo o estado. Rondônia, 77,9%. Santa Catarina, 61,7% dos leitos de UTI ocupados no sistema público em todo o estado. Em São Paulo, registra 71%. Sergipe, 68,3% na rede pública e 85% na rede privada. Curioso, né? Rede privada mais lotada do que a rede pública. Tocantins, até agora, 60% dos leitos estão ocupados. Já Roraima não divulgou a lotação dos leitos de UTI em todo o estado. Júlia. Pois é, e os
Mas a gente segue girando a informação por aqui, Daniel. Lembrando que todos os dias, a partir do 12h30, a gente retransmite aqui na TV Alesp a coletiva do governador do estado de São Paulo. A gente vai repercutir, né, Daniel? Sem o dúvida. que aconteceu ontem, o que eles falaram ontem lá no Palácio dos Bandeirantes. Inclusive, a gente vai trazer muitas informações importantes sobre o dia de hoje, porque o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, autorizou já a partir dessa quarta-feira, a gente vai tratar disso com mais detalhes, mas a reabertura do comércio de rua. Vamos lá, seguimos com informação, porque agora são 9h36. Os integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo falaram em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes sobre as medidas de combate à Covid-19. O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, abriu a coletiva falando dos dados de infectados e de mortes no Brasil e comparou com o estado de São Paulo. Jornal da Rede Alesp. O Brasil alcança 707.412 casos, com 37.134 óbitos. E o estado de São Paulo, estamos com 150.138 casos e 9.522 casos. Tanto os nossos casos quanto os nossos óbitos cresceram de ontem para hoje 3,5%. As nossas taxas de ocupação de leitos relacionados à UTI está para o estado de São Paulo em 68,6% e para a Grande São Paulo 74,1%. Os internados em UTI hoje são 4.481 pacientes, 4.481 pacientes e em enfermaria 8.073 pacientes. A gente sempre teve, ao longo do tempo aí, uma discreta da enfermaria com relação ao UTI, e agora essa distância está aumentando. Isso são pacientes internados, sejam suspeitos ou confirmados. E no sistema de internação do Estado, tivemos até agora 28.787 altas hospitalares. E o diretor da divisão de pneumologia do INCOR, o Carlos Carvalho, explicou sobre o sistema virtual de tele-UTI. A telemedicina foi implantada há 2 meses em 9 hospitais na capital paulista e na Grande São Paulo. Hoje, com a implantação da tele-UTI, o sistema já atendeu mais de 1.000 pacientes com coronavírus. O diretor do INCOR anunciou ainda que o novo sistema será implantado em mais 10 hospitais da Grande São Paulo. Desde o início, quando das minhas primeiras intervenções aqui, até antes de estar na coordenadoria, e sempre falando a respeito da terapia intensiva, da gravidade da insuficiência respiratória, da necessidade de leitos de UTI, da necessidade de ventiladores mecânicos para que esses leitos de UTI pudessem ser ativados. E eu sempre comentava que, além de termos a estrutura do leito de UTI, além de termos o ventilador, ou seja, a estrada e o carro, principalmente nós precisaríamos ter os pilotos. E os pilotos só são possíveis se nós tivermos profissionais capacitados para administrar esses equipamentos no ambiente adequado. E uma das vertentes que viemos trabalhando junto à Secretaria da Saúde e com convênios específicos feitos pelo INCOR, junto com a Secretaria da Saúde, foi essa parte de capacitação e de treinamento. Então, esse projeto de tele-UTI, ou seja, a utilização de telemedicina para acompanhar os pacientes graves com problemas respiratórios, ele veio nesse escopo. Então, há cerca de 70 dias atrás, um pouco mais de 2 meses, foi implantada a base de assistência em telemedicina no INCOR e começou-se a ser implantado essas bases nos hospitais da rede pública, da rede da Secretaria da Saúde. Então, começamos com Mandaqui, Taipas, Vila Nova Cachoeirinha, Vila Penteado, Regional Sul, Ipiranga, o Geral de Osasco, o Padre Bento e na região da Baixada Santista, o Guilherme Álvaro. Estamos trabalhando na capacitação seguinte,
com a simulação online, com a parceria com empresas nesse momento, através de uma área do INCOR chamada InovaIncor, estamos desenvolvendo um ambiente virtual de terapia intensiva, onde o indivíduo vai entrar nesse ambiente virtual e vai estar simulado um paciente no ventilador mecânico e ele vai treinar as técnicas de ventilação nesse ambiente virtual. Isso deve estar em funcionamento até o final desse mês. Então, até 30 de março, ou seja, quando iniciamos, até agora, 2 meses depois, até 8 de junho, já foram realizados 1.065 atendimentos. Então, hoje estamos comemorando o número aí de 1.000 atendimentos para esses pacientes. E o coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde de São Paulo, Paulo Menezes, explicou sobre os 2 testes rápidos para detectar se a pessoa contraiu ou não a Covid-19. O de sorologia, feito através do sangue, e o RT-PCR. Esse teste, o RT-PCR, é um exame feito com um cotonete que é colocado nas narinas do paciente para colher o material genético. Ele identifica o vírus no período em que está ativo no organismo, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada, como internação ou então isolamento social. As pessoas que desenvolveram anticorpos, em algum momento, elas tiveram o contato com o vírus e desenvolveram, então, esses anticorpos. Dessa forma, o teste rápido informa muito mais sobre o que já aconteceu, sobre a situação de uma população em termos da proporção de pessoas que já tiveram contato com o coronavírus. Uma parte dessas pessoas teve sintomas, provavelmente sintomas leves, e outra parte das pessoas pode não ter tido sintomas e ter desenvolvido os anticorpos. Então, esses testes sorológicos são fundamentais para que nós possamos avaliar a progressão da transmissão do vírus na população, em diferentes grupos populacionais, grupos de risco e assim por diante. Essa diferença é fundamental, porque as pessoas acham que o teste rápido vai dizer se elas estão ou não doentes. E ele não vai. Ele vai dizer se elas tiveram ou não contato com o vírus e desenvolveram anticorpos contra o vírus. O que também não significa dizer que elas estão imunes. Nós ainda estamos aprendendo sobre a imunidade. Não se sabe ainda qual é a duração da imunidade a partir de uma infecção pelo coronavírus. Então, aquela ideia de que fazer o teste o sorológico e se ele dá positivo a gente pode sair por aí, é uma ideia equivocada. As pessoas devem manter as mesmas precauções que aquelas pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus. Há cerca de, talvez, 1 mês, o Ministério da Saúde disponibilizou para todos os municípios do estado de São Paulo um quantitativo importante de testes sorológicos, testes rápidos, de 1 milhão, no total de 1 milhão de testes. Nós estamos recebendo mais outro quantitativo do Ministério da Saúde. Municípios têm adquirido testes sorológicos, principalmente rápidos, e têm feito uso deles nas suas populações. E empresas estão usando testes rápidos. Ou seja, a contribuição dos resultados desses testes no número total de casos tem subido proporcionalmente, tem crescido progressivamente, como vocês podem ver hoje, esses são os dados que a gente tinha no final da semana, 142 mil casos confirmados, dos quais 120 mil confirmados através de teste PCR e 22,6 mil confirmados através de testes sorológicos, principalmente testes rápidos. O médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, o Jean Gorinchen, falou sobre o histórico do hospital em combate a outras pandemias, como varíola e AIDS, agora no combate a esse novo vírus, o SARS-CoV-2, ou mais conhecido como a Covid-19. O médico disse ainda que o hospital passou por uma grande remodelagem por conta do coronavírus. Represento aqui o Hospital Emílio Ribas, um instituto que
já tem, desde 1880, uma tradição no acolhimento e no enfrentamento das epidemias, começando desde a varíola, passando pela meningite, AIDS, e também não poderia ser diferente em relação ao coronavírus. É um hospital que se antecipou a partir de fevereiro de 2020, com todo o apoio do governo do Estado de São Paulo, remodelando e reescrevendo a sua assistência, até então voltada exclusivamente a doenças infecciosas, especialmente a própria HIV/AIDS, mas que, em virtude da existência de uma pandemia, modificou seu quadro hoje em 88% em assistência ao coronavírus. Transformando as unidades de enfermaria, temos aproximadamente 76 leitos voltados exclusivamente para os pacientes COVID. E na evolução, se quadruplicou o número de vagas em unidade de terapia intensiva, especialmente para o acolhimento desses pacientes graves. A admissão emergencial de mais de 150 funcionários, incluindo aí médicos, paramédicos, assistentes sociais e fisioterapeutas, foi fundamental. A instituição de protocolos de pesquisa, especialmente para drogas e medicamentos, fazendo com que pudesse ser procedida de uma forma muito elegante, muito ética e digna a assistência desses pacientes, evitando colocá-los ainda mais em risco. Assim como os próprios protocolos de assistência que passaram a ter a sua assistência. Lembrando que daqueles pacientes graves que eram internados nas unidades de terapia intensiva, claramente se mostrou um empenho muito grande das equipes, mas mais do que isso, um aprendizado na assistência, reduzindo, como inclusive o Dr. Carlos comentou, o tempo de internação hospitalar, o tempo de intubação, e mais, muitos dos quais foram recebidos pelos profissionais da fisioterapia, postergando inclusive as próprias intubações, garantindo dessa forma que não precisariam permanecer nas unidades de terapia intensiva. Tivemos alta desses pacientes graves em cerca de 85%, ou seja, pacientes graves e gravíssimos saíram da UTI e voltaram para suas famílias. Dessa forma, nós atingimos o nosso objetivo, que era, sim, salvar vidas. Em paralelo, a própria quarentena nos ajudou, colocou a possibilidade de nós termos a condição de reestruturarmos a nossa unidade, e claramente, assim como todo o Estado, ofertando mais de 6.300 funcionários nas várias áreas, 977 aparelhos, respiradores que puderam ser inseridos em todos os aparelhos do Estado, duplicando também o número de leitos e unidade de terapia intensiva, passando de 3.600 para 7.200 leitos. Lembrando, a assistência fundamental dos hospitais de campanha, que permitiram, nos 5 hospitais de campanha em todo o Estado, sendo 2 deles em consórcio com a Prefeitura do município de São Paulo, também colaboraram e ajudaram nesse impacto reduzido. Nós, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, apoiamos e respeitamos sobremaneira o Plano São Paulo, no sentido de flexibilização de forma lenta, gradual, faseada, respeitando toda a característica de heterogeneidade dos estados e municípios, e que claramente merece e precisa ter a responsabilidade e o apoio e a consciência da população no sentido de seguir aquelas diretrizes de distanciamento social, do uso de máscaras, do uso do álcool gel e respeitando os planos de flexibilização que são instituídos pelas autoridades. Nós não gostaríamos, tanto como profissionais da saúde, seguramente as autoridades e muito mais a própria população, de ter que retroceder no tempo e voltarmos a um regime de quarentena tão duro, em todo o direito de ir e vir e
ligados à própria economia. Mas nós temos que cumprir esse papel como cidadão e colaborarmos como a própria população veio colaborando até o momento. E na mesma coletiva, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Patrícia Ellen, falou da flexibilização do programa Plano São Paulo. Ela explicou que esse programa irá endurecer quando for preciso, mas só será possível essa flexibilização a partir do momento em que os dados forem satisfatórios de forma segura e responsável para a reabertura do comércio. Ela falou ainda dos testes rápidos que o governo e o setor privado vêm fazendo em massa. É muito importante que nós entendamos que o Plano São Paulo não é um plano de abertura, é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Se flexibiliza e se abre onde é possível e se endurece onde é necessário. Baseado em dados e em evidências e sempre com foco em preservar vidas, sempre com foco em respeitar as pessoas do nosso estado. E para isso, nós precisamos de dados. Vocês viram o salto que nós demos de dados nos últimos dias. Na sexta-feira, nós publicamos aqui uma resolução da saúde do Censo Covid, que reforça a obrigatoriedade de todos os hospitais públicos e privados passarem suas informações de internações, de ocupação de leitos e de leitos Covid disponíveis. Esses dados, conforme o nosso compromisso, foram disponibilizados ontem, antes da meia-noite. Nós dissemos que até segunda-feira eles estariam disponíveis para todos. E estão. E ontem nós também trouxemos aqui a Resolução 80 da Saúde, que reforça a obrigatoriedade da informação dos testes. O Dr. Paulo trouxe essa informação aqui, muito importante para todos nós. Eu não sou médica, tive a oportunidade de trabalhar em tecnologia e em saúde e fico muito orgulhosa de ver o nosso estado publicando os dados, inclusive, dos casos com a origem. O que é confirmado por PCR, o que é confirmado por sorológico. Para as pessoas que estão em casa e não entendem a diferença, é muito importante. O sorológico é o teste que é feito com sangue, o PCR é aquele do cotonete no nariz, para que a gente saiba, inclusive, cobrar, né, as providências corretas e saber o que está acontecendo no nosso estado. E o sorológico olha para o passado, ele olha para quem já está ou finalizando o seu processo ali da doença ou que teve algum contato com o vírus no passado. O teste que nós estamos, o PCR, é o que mostra se há presença do vírus naquele momento. Então, crescer os casos confirmados por sorológicos é o que nós queremos ver. Quanto mais esse número crescer, quer dizer que mais gente teve contato e que mais preparados nós estamos para uma retomada segura. E é por isso que nós estamos fazendo esse esforço com a iniciativa privada também, que foi anunciada aqui, juntos e unidos e mostrando esses dados de uma forma integrada, nós vamos conseguir chegar a 30 mil testes dia no estado de São Paulo. Então, agradecer ao setor privado pela mobilização e reforçar a importância para as empresas também que estão realizando iniciativas como essa de testagem em massa, que elas também são obrigadas a passar a informação dos testes realizados, porque essa é uma informação que toda a população precisa ter acesso. A cidade de São Paulo, para a gente, foi um exemplo positivo nessa gestão da pandemia, porque pelo Estado ela entrou na fase laranja e escolheu ter 2 semanas para fazer essa transição e a pactuação dos protocolos com os setores. Além disso, está sendo feito um trabalho pelo prefeito Bruno Covas de planejamento dos horários de funcionamento para que se diminua o fluxo, se evite grandes congestionamentos e fluxos de pessoas em horários de pico. E todo o trabalho que está sendo feito é para uma retomada gradual das atividades, mas lembrando que a fase laranja é uma fase de controle. A retomada, ela prevê, primeiro, evitar consumo local, por isso que são setores que envolvem e permitem que seja uma atividade de minimizar o contato, né? Então, são escritórios, concessionárias, atividades imobiliárias, comércio, com esse olhar mesmo de a saída para o estritamente necessário, e o isolamento social ainda é a principal recomendação para a população. Então, dentro desses critérios,
A cidade de São Paulo está preparada para a fase que está. Agora seguiremos monitorando internações, casos, óbitos, também o isolamento social, como um meio, né, para influenciar diretamente isso, e ocupação de leitos. E aí a saúde pode trazer um pouco desse panorama. O secretário Edson Aparecido participa aqui das nossas coletivas também, Bruno Covas, eles têm passado as informações, mas há um controle bastante grande dos indicadores de saúde que pode ser complementado aqui pela saúde. Eu só queria reforçar que outros municípios estão seguindo um caminho parecido, que é de entender e respeitar a fase em que estão, e tomar ainda um passo além de cuidado e de pactuação dos protocolos setoriais. As medidas de distanciamento e uso de máscara são fundamentais, protocolos de testagem, de como lidar com seus funcionários em caso de sintomas, e todo o trabalho que está sendo feito também com medidas de higiene, e o percentual do fluxo e horário que é permitido. Então, isso é fundamental para que essa retomada seja bem sucedida, porque em municípios que isso não acontecer, a gente eventualmente vai precisar retroceder nas fases e temos os mecanismos para que isso aconteça. Jornal da Rede Alesp. Legal, girando as informações, 9h57, um ótimo dia para você. Chegou o momento de entrevista, de bate-papo, de mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com a médica infectologista Raquel Moarec, que ela vai comentar, repercutir e também passar os seus conhecimentos, porque ontem a Organização Mundial da Saúde, a OMS, repercutiu os casos de pacientes assintomáticos, tema polêmico, hein, Julie? É isso mesmo. Só contextualizando quem está em casa, na última segunda-feira, a chefe da Unidade de Doenças Emergentes da OMS, a Maria Van Kerkhove, ela afirmou que em algumas pesquisas indicavam que pacientes assintomáticos teriam poucas chances de transmitir a Covid-19 depois da repercussão mundial. A OMS se posicionou de novo dizendo, não é que esses pacientes assintomáticos não transmitem, talvez uma parcela que possa não transmitir. Por isso, a gente conversa agora com a doutora Raquel Moarec. Doutora Raquel, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, para desmistificar um pouco essa questão que as pessoas leram nesse início de semana, né, doutora? Sim, é verdade. Precisamos melhorar um pouquinho o entendimento sobre isso. Os assintomáticos ou oligossintomáticos, a gente discute isso, já está havendo, que tem uma transmissão de 40% a 45%, de acordo com a quantidade de carga viral. É lógico que o doente, aquele que está internado, tem alta transmissão, mas as pessoas podem já estar transmitindo de 3 a 4 dias antes. Então, essa coisa de eu estou sem sintoma, eu não transmito, realmente não procede. Legal. Doutora, inclusive ontem, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião com os ministros, reafirmou essa informação parcialmente equivocada da Organização Mundial da Saúde, dizendo que espera uma reabertura mais rápida, justamente após a divulgação dessa informação. Enfim, informações e dados truncados muitas vezes acabam sendo proliferados por líderes, redes sociais, e isso acaba criando uma informação falsa. Seria interessante para o público de casa... Expectativa, né, sobre Sim, isso. exatamente, As pessoas gostariam de ter uma vida normal de novo, né? Exato. Mais rápido. Seria importante, então, que a gente explicasse de maneira detalhada para o público que está em casa como acontece a transmissão da Covid-19, mesmo para aquelas pessoas que não manifestaram os sintomas mais tradicionais. Por favor, faça isso para o nosso público. Olha, vamos lá. A transmissão, primeiro, se você tem na sua família alguém positivo ou teve um contato próximo com alguém positivo, você já tem que ficar de observação. Você já tem que prestar atenção se você vai ter ou não temperatura. A temperatura é o 37,2. Não é uma febre, é um mal-estar, é uma prostração, é um cansaço. Esses são os principais sintomas do pré-sintomático, aquele oligossintomático. Então, é só o mal-estar, o cansaço e a dor no corpo. Quem está com hipótese da doença mesmo, aí ela tem dor de cabeça, além dessas prostrações, aí começa a ter um quadro de febre mais alta e o cansaço,
que fica. Então, são sentimentos, são sintomas muito leves, que não dá para diferenciar o assintomático completo do oligossintomático. Por isso, a aferição de temperatura para as pessoas. Se você não tiver, o corpo não está muito bem, meça a temperatura e veja se você tem o 37, 37,2, 37,3, que às vezes você ainda nem sentiu que está com a febre. Essa fase já é transmissora, ela já passa para alguém e você pode estar na manifestação da doença. E agora, doutora, para que a senhora explicou efetivamente como acontece esse contágio e essa questão do assintomático, como funciona, nesse momento, como qualificar, então, e quantificar essas pessoas? Há uma fórmula para se ter isso, conforme a OMS comentou, que existe aí uma pesquisa sobre isso? Há como fazer isso agora ou não? Então, o que a gente preconiza, e o que é o melhor do entendimento dessa doença, é que se você tem esse sintoma de 37, 37,2, você tem que ficar em isolamento. Você tem que fazer o distanciamento social na sua casa, porque senão isso é o que já mostrou, e é verdade, por isso que o assintomático passa, ele vem positivo, família vem positivo, filho vem positivo, todo mundo. E no intervalo de 7, 8 ou 10 dias entre um caso e outro. Então, fica o mês inteiro, um atrás do outro, apresentando sintoma. Então, o que precisa a gente saber é que preconizar e fazer o distanciamento até na própria residência, quando eu for uma pessoa suspeita ou quando eu tiver um contato positivo, para que eu não passe ou eu não passe para alguém da minha casa ou com que tem algum problema. Perfeito. Estamos conversando com a médica infectologista, a doutora Raquel Moarec. Ela está compartilhando seus conhecimentos e informações após aquela divulgação da Organização Mundial da Saúde, que possivelmente um bom percentual de pessoas assintomáticas com coronavírus não transmitiriam a doença. Pois bem, doutora, estamos vivendo um momento em que várias cidades e estados estudam a flexibilização da quarentena, a reabertura do comércio, inclusive a cidade de São Paulo reabre o comércio de rua hoje e os shoppings amanhã. Você falou há pouco da necessidade do isolamento social. Temos visto os índices cada vez mais severos, os números crescendo cada vez mais. O estado de São Paulo bateu recorde no número de mortos. O país também tem registrado mais de 1.000 mortes por dia em vários dias da semana. Enfim, na avaliação da senhora, este é o momento ou este seria o momento mais adequado para reabrir a economia? Gostaria de escutar a sua avaliação em relação a isso. Olha, desde o início, já que me conhece, sabe, eu sou a favor do distanciamento social. As pessoas precisam comer, elas precisam trabalhar, elas precisam sustentar a casa. Só que ela precisa entender o que é distanciar-se, o que é usar adequadamente a máscara, o que é higienizar mesmo a mão, não ficar pondo a mão na máscara pelo lado de fora. Então, principal, lavar as mãos, higienizar com álcool várias vezes, se policiar e se manter distante das pessoas. Não entrar no elevador que esteja cheio, não entrar no ônibus onde não esteja marcada a quantidade de pessoas, no transporte, qualquer transporte público precisa ser adequado e avisar na porta de entrada que só pode 20, ou só pode 10, ou pode 5, seja o tamanho que for a área onde a pessoa tem obrigação, ou tenha que passar, ela tem que estar orientada. Então, eu acho que a flexibilização, ela vem também de acordo com a conscientização, com o regimento que preza para cada serviço e a sua necessidade de sair. Então, eu saio todos os dias, eu moro com os meus filhos e eu mantenho o distanciamento social. Então, a gente precisa entender isso. Não é fácil usar máscara, eu concordo, é um horror, cansa, mas não dá para ficar sem, não dá para usar no pescoço. Então, eu acho que nós temos que entender, os órgãos públicos têm que nos ajudar
nesse entendimento e nos regimentos da onde a pessoa tem que trabalhar. E, doutora, a senhora está falando sobre essas questões de transmissão, o quanto é importante os cuidados, a senhora acabou de falar distanciamento, máscara, mas a gente tem que lembrar que sexta-feira, Dia dos Namorados. Muita gente longe do namorado, quer rever o namorado ou seus pares românticos, né, nesse momento. Eu queria que a senhora falasse sobre essa questão também. Não é porque eu tenho um relacionamento com alguém que eu posso ter essa proximidade. Puxando o gancho de sexta-feira, né, que é uma data icônica, né? Então, olha, distanciar-se é isso também. Então, se o seu namorado, o seu companheiro é um fator de risco, ele tem antecedentes que possam justificar uma gravidade em relação a essa doença, o ideal é que eu não vá beijar, que eu não chegue perto, mantenha-se distanciado. Ah, mas eu posso fazer exames, eu posso fazer a sorologia? Entenda que a sorologia eu tenho que ter pelo menos uns 7 a 10 dias de alguém ou longe de alguém suspeito para ela ser um exame adequado. O PCR, ele é um exame adequado para a doença. Então, não adianta se eu fizer hoje, eu tenho a certeza que sexta-feira eu vou estar sem nada e eu posso fazer o que eu quero. Então, o distanciar-se é manter-se distanciado. Infelizmente, nesta quarentena, se eu quiser trabalhar, se eu quiser continuar e eu não quiser passar para ninguém, eu tenho que fazer isso adequadamente. Infelizmente, é dessa forma que estamos vivendo agora. E eu acho que vai ter bastante Dia dos Namorados, bastante outro tempo para comemoração. É isso mesmo, né? Pois é, né? É o novo normal. É o novo normal que a gente fala, mas é uma prestação de serviço porque muita gente, Daniel, doutora, não entende que mesmo com seus pares precisa ter esse distanciamento e o Jornal da Rede Alesp traz essa prestação de serviço. Mas, doutora, para a gente ir finalizando a entrevista com a senhora, me parece, e eu sinto na sua fala, claro, que é importante a consciência das pessoas, né? E também me parece que falta muito ainda isso. Então, não eu acho que é o conhecimento, né? Infelizmente, por exemplo, eu uso máscara há 25 anos de profissão. Eu sei como usar, mas eu sei que é difícil para os meus filhos, para alguém que está começando agora, entender, usar 2, 3, 4 horas. Ah, mas se eu quiser falar no telefone, eu posso abaixar a máscara? Não. Então, eu explico isso, e hoje em dia eu explico para dentro do hospital, converso com todo mundo, explico isso em qualquer lugar que eu vou, que eu resolvi tomar isso como uma base, que eu não adianta eu olhar que ver que está errado e não falar. Então, eu falo para o pessoal, você me dá licença, mas eu preciso pedir para você usar de forma correta. Então, eu faço isso diariamente há mais de 3 meses falando. Então, é difícil para as pessoas conhecer, eu concordo, né, ou entender. Mas é o novo modo que a gente vai ter que viver no momento até esta pandemia diminuir sua intensidade no Brasil. É usar adequadamente, é se programar para sair do dia, é para chegar em casa, é lavar, é tomar banho, deixar na área de serviço. Quer dizer, tem N coisas que a gente consegue não passar essa doença para dentro da nossa casa. Isso é que eu peço a todos, né, que entendam. É isso aí, conversamos com a médica infectologista Raquel Moarec, a quem eu agradeço a participação, sempre informações importantes trazidas por ela em meio a essa pandemia de coronavírus. Doutora, muito obrigado por sua gentileza, por suas informações e volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço o convite, sempre adoro conversar com vocês. Obrigada, viu? Pois é, Daniel, a doutora dizendo com seus pormenores a importância do isolamento social, de usar a máscara e, a partir da reabertura econômica,
vamos lembrar que ninguém está de férias, não é para sair correndo para ir para shopping e afins. Ali é para realmente quem precisa de alguma coisa que está no shopping ou no comércio de rua, né, Daniel? Tanto que os horários serão reduzidos justamente para evitar o colapso do sistema de transporte público. Então, as pessoas precisam fazer suas compras, precisam reabastecer suas despensas, mas é muito importante tomar cuidado. Como disse a doutora Raquel, utilize máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento social. Isso é muito importante, se esforce. Você cuida de você, da sua família e de toda a população. 10 horas com 11 minutos, girando os destaques e as informações, a Universidade de São Paulo está desenvolvendo uma vacina por spray nasal contra a Covid-19. De acordo com a universidade, o modelo de imunização já foi testado com resultados positivos em camundongos contra a hepatite B. E para construir essa nova vacina, Daniel, os pesquisadores colocaram a proteína do novo coronavírus dentro de uma nanopartícula, criada a partir de um substrato natural. A substância resultante é aplicada em forma de spray nas narinas do paciente. Segundo a equipe que desenvolve a vacina da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, a expectativa é que o organismo do paciente produza o IgA secretoram, um anticorpo presente na saliva, na lágrima, no colostro, no trato respiratório, no intestino e no útero, que atuaria no combate ao novo coronavírus. E essa nanopartícula criada pelos pesquisadores e utilizada na construção da vacina permite que a substância permaneça na mucosa nasal até por 4 horas, tempo suficiente para ser absorvida e iniciar aí uma resposta do sistema imunológico. E de acordo com a USP, para garantir a imunização, serão necessárias a aplicação de 4 doses, 2 de cada narina, com intervalo de 15 dias. 10 horas com 12 minutos, mais informação, entrevista e bate-papo aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com André Bassetti. Ele é diretor de tecnologia e vai conversar sobre a pandemia e a análise de dados do consumidor. Julie. Bom dia, André. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia, tudo bem. André, como é que anda esse setor da tecnologia nesse momento de pandemia? Acho que, de modo geral, as empresas estão enfrentando diversos problemas que não tinham anteriormente, né? Então, acho que a primeira coisa que eu posso comentar é a questão do trabalho remoto, que vem desafiado muitas empresas, né, em questão de conexão, de banco de dados, esse tipo de coisa. E, além disso, a questão de gerenciamento de equipes, né? Então, você tem uma migração de uma tradicional escritório, onde você tem as equipes presencialmente, para uma coisa mais online. E aí a questão de divisão de tarefas, reuniões e tal, isso tem mudado bastante a dinâmica das empresas, né? Legal. André, é muito importante também que você, que é uma pessoa que atua há tanto tempo nesse segmento, compartilhe com o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp como a pandemia tem impactado o dia a dia, por exemplo, da análise dos dados para as grandes companhias. Houve uma mudança nos protocolos dessas empresas? Sim, acho que, na verdade, o que aconteceu foi uma ruptura de funcionamento da maior parte dos mercados, né? Você tinha uma forma de funcionamento, seja a partir de vendas ou de consumo de alguns serviços, e aí técnicas mais tradicionais, que seriam médias dos últimos meses, por exemplo, acabam ficando ineficientes, né? Porque tem uma grande mudança de comportamento. Então, aí acaba tendo uma valorização da utilização de modelos estatísticos para ajudar nessas previsões e ajudar nesses ajustes agora, no momento da pandemia que a gente está vivendo, né, e possivelmente depois também, né, porque com certeza ou possivelmente o mercado vai ter uma mudança grande aí após esse processo pandêmico também. Mas nesse momento de pandemia, André, nesses quase 3 meses, né, desse momento diferente que a gente está vivendo, já deu para sentir uma diferença nesse comportamento do consumidor? Já tem algum tipo de análise para esse período? Ou só mesmo depois desse momento que a gente vai entender como é que está funcionando a dinâmica do consumidor?
Não, em diversos dos nossos clientes já foi possível observar alguns mudanças de comportamento, né? E não simplesmente redução, mas às vezes mudança da forma com que esse consumidor se desloca ou consome os produtos, né? Então, por exemplo, se pensar que lojas ou estabelecimentos comerciais que estavam dentro de lugares de alto fluxo, como rodoviárias e aeroportos, por exemplo, agora teve uma forte redução, né? E aí, eventualmente, houve uma mudança, por exemplo, para o consumo dentro dos supermercados e tal, né? E que é onde as pessoas têm se deslocado para fazer as compras agora, né? Então, tem nesses dois processos, né? Uma redução do consumo e dois que é a mudança de local onde esse consumo está ocorrendo, né? Então, isso já está sendo possível ser verificado através de análises que estamos fazendo, tá? Perfeito. Agora, André, que medidas a Murabey, só para que você que acompanha o nosso jornal, a Murabey é uma grande empresa que analisa os dados de grandes clientes dos setores financeiro, e-commerce e também de rede social. Que medidas a Murabey acabou adotando para garantir a exatidão dos dados para esses grandes clientes que a Julie e você mencionaram? Sim, a questão da exatidão dos dados, acho que é um processo longo, na verdade, né? Não é uma coisa que apareceu agora durante esse processo pandêmico, né? Mas ele é um processo que visa mais uma mudança de paradigma dentro das empresas, né? Então, a consolidação de bases únicas, né? Que significa que você só pode ter uma informação a respeito de um determinado assunto, por exemplo, número de vendas, tem que ser um número único, tem que premiar toda a empresa, esse tipo de coisa é super importante para que você tenha uma base de dados estruturada para a aplicação de modelos matemáticos que sejam eficientes dentro do negócio. Agora, André, você começou a explicar essa questão da análise de dados. Para quem não conhece, né, o setor, quem não conhece o meio, ou como funciona essa análise de dados, o quanto a análise correta dos dados, do feedback do seu consumidor, do seu paciente, do seu cliente, no caso de bancos, ajuda no processo dessa empresa em melhorar o relacionamento com esse consumidor, porque me parece que hoje em dia é isso, o consumidor que está longe das instituições fisicamente precisa se sentir acolhido nesse momento. Sim, acho que com certeza é isso. Sim, acho que o processo de análise de dados ele inicia sempre a partir de uma hipótese de trabalho, que a gente fala, né? Então, normalmente você tem uma ideia de como o seu consumidor funciona, você tem uma hipótese mesmo, você tem uma pergunta a respeito do funcionamento dele e você utiliza os dados para tentar entender se essa pergunta é válida ou não, né? Com respeito a uma forma de como esse tipo de análise pode ajudar as empresas a se aproximar mais dos consumidores, hoje como eu estava comentando, teve uma grande mudança, uma quebra de como as coisas funcionavam antes e durante a pandemia, né? Então, a partir do momento que você consegue entender melhor onde está esse deslocamento, né, como esse consumidor está se movimentando e você consegue talvez antecipar isso traz para você uma maior proximidade com o consumidor, né, que é como se você ajudasse a ele a navegar nesse período tão difícil, né? Então, para isso precisa de uma hipótese, né? Então, eu acredito que o meu consumidor, na verdade, está utilizando mais o supermercado, por exemplo, seria utilizar os dados para verificar se isso realmente ocorre, e a partir do momento que você verifica se essa hipótese foi validada ou não, você utiliza esse conhecimento para poder tomar uma ação, né? Então, possivelmente, talvez dar desconto para ele em determinados produtos, ou eventualmente trabalhar com outras formas de comunicação, né? Legal, e essa análise de comportamento, claro que acaba norteando as ações da empresa. E além desse exemplo que você deu dos supermercados, eu queria entender um pouquinho do que acontece no caso dos bancos, que são clientes da Murabey. Como vocês fizeram para atualizar os dados sobre a necessidade, por exemplo, de dinheiro nos caixas eletrônicos? Não, como eu estava comentando antes, né? Então, teve mudanças de comportamento, na verdade, né? Então, não necessariamente uma grande redução do consumo, que a gente pode chamar, né, de dinheiro, né, desses caixas eletrônicos, mas teve uma mudança de onde esses caixas eletrônicos eram mais utilizados, justamente pelo fluxo de pessoas, né? Então, como eu estava comentando, existiam essas questões de alguns lugares que tinham grandes fluxos, né, que eram
por exemplo, rodoviárias, aeroportos, shopping centers. A partir do momento que a gente teve esse processo de restrição de deslocamento, esses lugares pararam de receber essas pessoas, só que, de certa forma, essas pessoas ainda precisam desse dinheiro para comprar suas coisas, seja no supermercado, seja através do delivery, ou, eventualmente, fazer algum tipo de pagamento, né? Então, as pessoas passaram a buscar outros estabelecimentos para fazer esses saques, né? Isso em grande parte. Lógico que existe uma redução e tal, mas também teve esse processo de mudança. E aí o entendimento de para onde essas pessoas estão indo, para onde está sendo deslocado esses saques, né, é importante para que a empresa possa melhor se adaptar, melhor ter a logística de distribuição e tal, né? Tem que se adaptar completamente aí nesse período. E hoje, André, nesse momento em que a gente vive, que cada dia uma novidade com relação à pandemia no Brasil e no mundo, a gente sabe que Sim. dados são primordiais, principalmente dados para a área da saúde, no sentido de entender como o vírus está se movimentando em alguma região. E eu sei que a empresa de vocês também tem atuado com relação a isso em algumas questões de saúde, como a Covid Radar e a Antena Covid. Você pode contar para a gente, para quem está nos ouvindo, nos vendo agora, sobre essas duas iniciativas? Claro, são duas iniciativas que, na verdade, são consórcios de empresas privadas que elas se juntaram. O objetivo dela é auxiliar tanto a sociedade como o meio acadêmico também e os órgãos de decisão a embasar as decisões que estão sendo tomadas utilizando dados que são muitas vezes fornecidos por essas próprias empresas, né? Então, a ideia é que se tornam como se fossem hubs de desenvolvimento, onde a gente tenta ajudar essas tomadas de decisão, né? Então, a atuação da Murabay dentro desse hub, na verdade, nós somos uma empresa que tem dados, né? A gente não coleta dados, então, na verdade, a gente está ali auxiliando no teste dessas hipóteses, né? Então, muitas vezes, alguns hospitais, algumas entidades que estão mais na linha de frente, por exemplo, desse processo de lidar com a pandemia, ela traz para a gente alguns problemas que ocorrem no campo ou ocorrem em determinadas cidades e a gente tenta utilizar os dados disponíveis dentro dessas plataformas para auxiliar nas tomadas de decisão, né? Então, seja olhando o processo de mobilidade, seja verificando se as ações de restrição de mobilidade foram eficientes, se não forem eficientes, tentar entender, talvez, quais eram os pontos que são mais conectados dentro dessa rede, né? Talvez você tenha um único ponto que, se você agir, você pode ter um melhor desempenho, né, na redução da mobilidade. Então, a Murabay trabalha dentro desse processo, auxiliando nessa testes de hipóteses, né, e auxiliando em transformar o dado em alguma forma de conhecimento que possa ser aplicado pelos players que estão na ponta aí desse processo pandêmico, né, que estão atuando de verdade na ponta. O André, do ponto de vista da tecnologia e do quanto ela pode colaborar para o dia a dia das empresas e também dos cidadãos, eu gostaria que você fizesse uma breve análise da lição que a gente vai tirar dessa pandemia e quais são os segmentos que vão ser impactados pela tecnologia nos próximos meses e anos. Acho que uma das grandes lições que a gente vai tirar dessa pandemia são várias, na verdade, né? E aí acho que a primeira pode ser em relação à questão do ambiente de trabalho, né? Acho que existe uma tendência aí, né? Existe uma tendência dentro das empresas da necessidade do trabalho alocado, né, dentro das instalações da empresa, e possivelmente isso vai se modificar um tanto nos próximos tempos, principalmente pelo fato de que quanto menos pessoas juntas, né, questão de aglomerações e tal, menor a probabilidade de transmissão, né? Então, possivelmente, o trabalho remoto vai se tornar cada vez mais comum dentro das empresas e aí traz outro problema, que é justamente como isso pode ser feito. Então, perfeito. Pode falar. Não, é isso. Por favor, pode concluir. É basicamente isso, né? E aí você traz o problema de questão de segurança de dados, de como você vai organizar esses bancos de dados. E aí, organização de banco de dados, estrutura de dados, pode pensar em resoluções na nuvem, né? Então, acho que tem muita coisa aí que vai vir
desse processo pandêmico, principalmente na parte da organização de como esses trabalhos são desenvolvidos. Certamente, e só isso daí a gente já consegue fazer uma outra entrevista, então sinta-se convidado, que a gente pode marcar um outro bate-papo para projetar exatamente os ambientes de trabalho nos próximos anos. Quero agradecer demais a participação do André Bassetti, ele é diretor de tecnologia da empresa Murabey. Muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp. Um grande abraço. À disposição. Obrigado, viu? Pois é, a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, repercutindo o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo sobre a pandemia de coronavírus. E aí, reafirmando que a doutora Raquel Moarec falou, né, o uso de máscaras de uma forma global pode se tornar uma das maiores aliadas à luta contra possível ressurgimento do novo coronavírus em alguns locais e no mundo, né, Daniel? Pois é, a constatação foi feita por uma pesquisa europeia liderada por cientistas nas universidades de Cambridge e Greenwich. O estudo sugere que os bloqueios totais, não irão impedir o ressurgimento do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Por outro lado, a pesquisa revelou que o uso obrigatório de máscaras caseiras pode reduzir drasticamente as taxas de transmissão se o número suficiente de pessoas a utilizarem em público. Os pesquisadores concluíram que, se o uso generalizado de máscara for combinado com o distanciamento social, poderia ser uma maneira mais aceitável de administrar a pandemia e a reabertura das atividades econômicas, muito antes do desenvolvido e da disponibilização de uma vacina contra a Covid-19. E a Organização Mundial da Saúde atualizou a orientação para que os governos do mundo todo peçam a utilização de máscaras faciais de tecido em áreas públicas onde existam aí riscos para assim reduzir a propagação da doença. 10h27, girando os destaques e as informações, chegou o momento de mais uma entrevista e bate-papo aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com o deputado José Américo, do PT. Ele vai falar sobre o projeto número 375 deste ano, 2020, também dos trabalhos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar com vocês aqui. Legal. Deputado, eu sou o Daniel Caniato, ao meu lado a Julie Stanzioni, trazendo as informações para o senhor. Olha só, para começar esse bate-papo, deputado, eu gostaria justamente que o senhor explicasse mais desse projeto 375 que o senhor protocolou e que obriga a realização de testes de Covid-19 para professores e funcionários de instituições escolares. Gostaria que o senhor justamente explicasse o papel dessa medida, deputado. Bom, em primeiro lugar, o Estado de São Paulo e o Brasil, mesmo o Estado de São Paulo, onde você tem uma grande quantidade de pessoas testadas, o número de testes é muito pequeno se nós compararmos com a Europa, né, onde o Covid-19 foi combatido depois de trazer muitas mortes, etc., mas já está em período de refluxo, né? Então, eu tenho muito medo que São Paulo, que tem uma massa de professores e de funcionários muito grande, né? Esse pessoal retome as aulas sem teste, né? Então, primeiro, é uma grande oportunidade de testar um grupo grande de pessoas. E segundo, é para proteger os estudantes, né? Na verdade, proteger os funcionários, os professores e os estudantes, porque se as aulas devem voltar aí por volta de agosto, né, nós não vamos estar ainda, digamos, totalmente livres, espero, né, totalmente livre da pandemia. Né? Aliás, espero que estivéssemos livres, mas acho que corre risco de não estarmos, né? Então, o teste é uma forma de proteção muito importante, talvez uma das melhores, além do isolamento. Agora, deputado, aqui é a Júlia que fala, o senhor está falando dessa retomada e da importância desse projeto que o senhor protocolou com relação à educação. A gente também tem aí a reabertura econômica acontecendo. Hoje, na cidade de São Paulo, alguns comércios vão reabrir, a partir de amanhã, shoppings. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse momento do Plano São Paulo, né, que vai classificar aí os municípios para essa retomada comercial. Primeiro que, quando eu falo do meu projeto,
em agosto, que eu acho que as aulas vão ser retomadas, eu estou supondo que as aulas serão retomadas em algumas cidades do estado de São Paulo, talvez São Paulo, algumas do Grande ABC, etc., em agosto. Eu estou supondo, né? Por conta da abertura do comércio nessa altura do mês de junho, imagino que em agosto, com algumas limitações, as aulas poderão ser retomadas. Eu acho que a abertura nesse momento, Julie, é prematura. Nós estamos, na melhor das hipóteses, na cidade de São Paulo, num platô. Ou seja, num momento onde o crescimento do número de mortes e de contaminação desacelerou. Né? Então, antes crescia 20% por semana, agora está crescendo 3%, 2%, né? Mas ainda você não está com a curva descendente. A curva ainda de mortes e de contaminação ainda é ascendente, ou seja, está crescendo. A orientação da Organização Mundial de Saúde é que você faça comece a reabertura quando há um processo de desaceleração para baixo, ou seja, você começa a diminuir o número de casos de morte, diminuir o número de casos de contaminação. São Paulo não vive essa situação. São Paulo ainda está numa fase de crescimento lento, mas está. Então, o único critério que nós preenchemos, critério importante que nós preenchemos, é um número a disponibilidade de UTIs. São Paulo tem aí aproximadamente, a cidade de São Paulo tem mais que 30% de leitos de UTI disponíveis, né? Então você tem um sistema de saúde que pode sustentar um novo pico da doença. No interior você tem uma situação parecida, né? Quer dizer, não tão boa, mas parecida. Mas esse é o grande item que nós atingimos. O item da desaceleração dos casos não atingimos ainda, portanto, eu acho que a gente deveria ter protelado essa reabertura do. A gente está conversando com o deputado José Américo, do PT, ele contando para a gente sobre o projeto de lei 375 de 2020, de autoria do deputado, que torna obrigatória a realização de testes diagnósticos aí da Covid-19 em professores e funcionários de instituições de ensino. E ele também falava para a gente da importância da questão do uso de máscara para esses estudantes que possivelmente ainda não é nada oficializado, voltem às aulas presenciais a partir de agosto, Daniel. Esse é um grande desafio, porque claro que os alunos estão tendo aulas, mas no ambiente virtual. Agora, o grande desafio é como essas crianças e jovens vão retornar às instituições de ensino. Será que em agosto vai ser um período adequado? Será que haverá retração ou pelo menos um controle maior da propagação do novo coronavírus? Não sabemos ainda, esperamos que sim. Por essa razão é que as autoridades estão tomando todas as medidas para evitar um boom de casos, mesmo em meio à reabertura comercial. A Julie bem lembrou para o deputado que hoje a cidade de São Paulo reabre os comércios de rua. Amanhã, quinta-feira, acontece a reabertura, claro, em um horário diferenciado, mas dos shopping centers. Deputado, estamos novamente conectados e o senhor falava da questão envolvendo a reabertura e também do número de casos aqui em São Paulo e também no estado. Mas eu gostaria também de lembrar ao público que nos acompanha que, de maneira virtual, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo têm retomado as reuniões das comissões. Inclusive, logo mais, daqui a pouco, temos reuniões acontecendo nesta casa. Teremos hoje reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, às 11 horas da manhã e um pouco antes, às 10 horas, a Comissão de Finanças e Orçamento também fará a apreciação de alguns itens. Deputado, que avaliação o senhor faz desse trabalho de retomada da Assembleia Legislativa no que tange às comissões? Eu acho que é o que é possível fazer, né? Eu acho que é muito limitado o fato de você não ter reunião presencial. Estamos fazendo as coisas virtualmente. Eu acho que foi uma alternativa possível, né, para a gente não ficar a zero e poder manter a Assembleia funcionando, né? O importante é que nós conseguimos manter a Assembleia funcionando, debatendo projetos, fazendo sessão virtual. Na semana que vem, provavelmente, nós vamos ter uma sessão
plenária virtual para debater e votar o projeto que está sendo preparado pelos deputados aí com relação à providência sobre o Covid, né? E estamos mantendo, e as comissões são fundamentais, que as comissões elas preparam. Deputado José Américo do PT falando justamente dessa volta das comissões, né, Daniel? Você falava já rolando de modo virtual comissões como a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Atividades Econômicas, já às 11 horas a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deliberando aí itens nas suas comissões, porque vai continuando o trabalho da Assembleia Legislativa e dos deputados, não só com relação aos projetos direcionados à área de saúde e ao combate à Covid, mas também dos outros setores da sociedade, que também cada deputado faz a apreciação do seu projeto, né, Daniel? Sem dúvida alguma. E esse também é o papel do Legislativo paulista, porque precisa dar andamento as demandas e as necessidades da população. Por essa razão que os projetos de lei são elaborados pelos próprios deputados ou então os projetos de lei de iniciativa do Executivo Estadual, do governador João Dória, e tem também aqueles projetos de lei de iniciativa popular. Associações de bairro, grupos que representam bairros, enfim. É muito importante sempre que o trabalho não pare, porque as necessidades não param, ainda mais em um momento de pandemia do novo coronavírus. Enfim, nós tivemos um pequeno problema com a conexão com o deputado, mas a gente vai retomar agora, porque a nossa equipe técnica disse que está ok. E, deputado, mais uma vez conectados, e eu gostaria de saber do senhor quais são as expectativas para a continuidade e deliberação dos projetos. Eu também gostaria que o senhor comentasse brevemente outras iniciativas do senhor, porque eu sei que o senhor elaborou conjuntamente com o deputado Paulo Fiorilo, do mesmo partido do senhor, o Partido dos Trabalhadores, uma iniciativa que prevê uma mudança na taxação do ITCMD. Gostaria que o senhor compartilhasse com a gente a expectativa para as deliberações dos projetos e também fizesse um breve comentário em relação a esse projeto, deputado. Perfeito. Em relação à primeira pergunta, acho que nós vamos, dentro das limitações possíveis, né, dentro das limitações que nós temos, vamos tentar tocar as coisas. Eu tenho os meus projetos mais importantes e de todos os deputados devem ficar para depois da pandemia. Por enquanto, nós vamos discutir na semana que vem um projeto que, na verdade, é uma integração de vários projetos de vários deputados sobre a questão da pandemia, né? E que tem várias iniciativas de apoio às pessoas durante a pandemia, né? Que vai desde a proteção contra a violência doméstica, passa pela questão do CDHU, de suspender as prestações de CDHU, tem uma série de medidas, né? Bom, nós vamos debater e vamos votar na semana que vem. Quanto ao projeto do aumento da taxação das heranças e doações, queria dizer o seguinte: você tem 10 estados brasileiros que cobram o que o Senado considera como o máximo de imposto sobre doações e heranças. Né? Eles cobram por volta de 8%, né? 8%, aliás, até 8%. Nossa proposta é que São Paulo, que é o estado que menos cobra do Brasil, veja bem, o que menos cobra do Brasil, saia dos 4% que ele cobra para todo mundo e vá para 8% para as camadas mais altas, né? Para o pessoal mais rico. Então, quem tem aí doação e herança, digamos, de 1 milhão, 1,5 milhão, vai pagar 1%, 2% a mais, certo? Vai de 4 para 5 para 6. Acima de 1,5 milhão, aí é que você tem 5%, 6% e assim por diante, né? Então, nós fazemos um escalonamento que é, por quê? É para arrecadar de recurso para a saúde. Com essa medida que nós estamos fazendo, que na verdade grava as pessoas que têm mais poder econômico, que têm mais herança para transferir, têm mais doação para fazer, né? Nós vamos elevar, digamos, o investimento na saúde em pelo menos mais 3 bilhões de reais. Hoje, esse dinheiro se arrecada hoje cobrando só 4%, arrecada hoje em torno de 3 bilhões.
Com essas medidas que nós estamos fazendo, vai para 6,5 por aí. Quer dizer, nós vamos arrecadar 3 a 3,5. Porque, na verdade, Daniel, nós não fazemos só um reajuste da tabela. A gente também faz algumas correções no projeto e que impede a sonegação. Só para você ter uma ideia, no ano passado, São Paulo teve uma movimentação de doação e de herança de 100 bilhões de reais. Imaginou 100 bilhões de reais. E você tem muita sonegação, né? Muita sonegação. Então, a ideia é fechar as brechas da sonegação, melhorar, quer dizer, reajustar a alíquota até 8% em alguns casos, ficar igual estados como Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, que já cobram a tarifa máxima, e a gente poder levantar mais 3 bilhões para a saúde. É isso, basicamente. Legal, deputado. Importantes informações trazidas pelo senhor. Em meio a essa pandemia, muitas iniciativas justamente têm esse objetivo, né? Dar mais recursos para a saúde, para que o governo consiga dar conta de tantos gastos. Mas só para finalizar esse assunto em relação à taxação, esse projeto de lei que prevê uma nova taxação para o ITCMD, deputado, já há alguma conversa para a inclusão deste item na pauta ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não, porque rigorosamente ele vai ter que passar por todas as comissões, né? E a ideia desse tipo de projeto, que é um projeto um pouco mais polêmico, que envolve mais debate, discussão, é a gente deixar para pós-pandemia, quando você começar a ter sessões presenciais, né? Ou seja, a partir de agosto. Deputado... É quando... Oi. Não, desculpa, pode concluir. Não, que é a partir de agosto, que é quando imaginamos que devem voltar às sessões presenciais, né? Então, esses projetos mais polêmicos serão incluídos na pauta nesse momento e debatidos nesse momento. Tá certo, deputado José Américo. A gente agradece a participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo informação para a população. Eu que agradeço, viu, o convite de vocês. E estou à disposição. Perfeito. Esse deputado, Daniel, e é importante ele trazer aqui ao Jornal da Rede Alesp a continuação dos trabalhos. Primeiramente, logo quando essa pandemia se iniciou, a Assembleia Legislativa começou os trabalhos, principalmente de plenário, de forma virtual. Nesse segundo momento, desde o dia 1º de junho, a retomada das comissões aqui na casa, hoje já 13 em andamento nessa quarta-feira, porque, como você disse, além do combate à Covid-19, há outros assuntos no estado de São Paulo que precisam ser discutidos e avaliados pelos deputados. Com certeza, e as necessidades não param, e por essa razão é que os deputados continuam dando andamento aos trabalhos aqui do Legislativo, mesmo em ambiente virtual. Esperamos que a tecnologia possa nos ajudar em absolutamente tudo. E tem sido feito isso aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora são 10 horas com 43 minutos. Mais informação, girando os destaques aqui, porque olha só, os pesquisadores do Reino Unido acreditam que é um risco o fim de quarentena de uma vez só para uma população. Eles apoiam uma abordagem gradual da retomada da normalidade. O estudo é matemático e foi realizado por pesquisadores da Universidade de Oxford e do Centro Britânico de Hidrologia e Ecologia de Wallingford, ambos do Reino Unido. A pesquisa afirma ainda que a forma ideal de finalizar um período de quarentena seria relaxar o isolamento em 2 fases. Primeiro, de aproximadamente metade da população, de 2 a 4 semanas, a partir do final de um pico inicial de infecção. E o restante, Daniel, poderia ser liberado depois de 3 a 4 meses, permitindo assim um segundo pico. O estudo revelou a necessidade de manter ainda em casa as pessoas de grupo de risco. Às 10 horas com 44 minutos, girando os destaques e as informações. Vamos conversar agora com a Helena Sato. Ela é médica e diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Ela vai falar sobre o número de UTIs e respiradores no estado. Julie. Bem-vinda, doutora Helena, aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo jóia, doutora. A gente está... Vamos lá.
A gente está nesse momento vivendo essa reabertura econômica aqui na cidade de São Paulo. A gente está falando desde o início do jornal, alguns comércios reabrem hoje, a partir de amanhã, shoppings. Porém, essa reabertura não significa o fim do isolamento, né, doutora? Isso é muito importante esclarecermos, né? Então, primeiro, né, neste momento, em todo o estado de São Paulo, nós estamos com cerca de 150 mil casos e, infelizmente, 9.500 óbitos. A proposta aqui no estado de São Paulo não é, e essa informação é importante, né, a todos os nossos telespectadores, que essa abertura ela não será de uma vez para o estado todo, mas ela será faseada por etapas, por fases, a depender de risco, certo? Então, quero dar aqui um exemplo, né? Então, vamos supor, os que estão na fase 1, né? Tivemos aí toda uma avaliação e aí estão os municípios da Grande São Paulo, certo? O Vale do Ribeira, eles ainda estão na fase 1, tá? Na fase 2, quem são? São os grupos em laranja, que são são as regiões do interior, e a fase amarela são as fases do interior. Resumindo, o que é muito importante esclarecermos, né? Essa abertura, então, será gradativa, né? Será feita esta avaliação em conjunto com o Palácio, né? Com o secretário, aí com a secretária Patrícia Aérea do Desenvolvimento, né? O secretário aí da grande metrópole e nós, da parte técnica, o que queremos reafirmar. Então, essa abertura será gradativa, de acordo com a área de risco, mas eu quero chamar a atenção, como a gente já colocou, grupos de risco, né? Os grupos de risco são os mesmos que a gente tem falado tanto já há muito tempo das campanhas de influenza, ou seja, são os mesmos grupos de risco, que eu quero só reforçar. Então, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas portadoras de comorbidades, por exemplo, os cardiopatas, os asmáticos, os renais crônicos. Essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado, pois sabemos muito bem que uma vez se infectando, infelizmente, pelo coronavírus, poderão sim evoluir para óbito. Só quero dizer que distribuição por faixa etária, cerca de 50%, infelizmente, dos óbitos, concentram-se em pessoas com 50 anos ou mais. Outra questão, tem chamado a atenção em relação aos óbitos, né? O total de óbitos hoje que temos no estado, que são cerca de 9 mil, parte desses óbitos também tem chamado a atenção pessoas portadoras de alguma doença crônica. Então, eu queria começar a nossa conversa reforçando esta situação. Perfeito, doutora Helena. E eu quero também resgatar uma informação que foi divulgada na última segunda-feira, que inclusive a gente tratou isso aqui no jornal, em relação aos assintomáticos, porque uma porta-voz, uma diretora da Organização Mundial da Saúde, na segunda-feira, disse que não havia perigo de contaminação com assintomáticos, que eles não transmitiam a Covid-19. Depois, a organização voltou atrás, corrigiu, disse que, na verdade, tratava-se de um percentual. O problema é que ontem o presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião com os ministros, afirmou categoricamente que os assintomáticos não transmitem o vírus. Enfim, paira no ar uma dúvida em relação a essa informação. E aí eu pergunto para a senhora, existe uma preocupação em relação aos assintomáticos? Segundo a secretaria, estudos já confirmam esse tipo de transmissão? Então, vamos lá. Então, tem se apontado, sim, alguns estudos que apontam que os assintomáticos poderão transmitir. Mas qual será o grau de pessoas, né? Se a carga... Primeiro, os assintomáticos, provavelmente, a carga viral de vírus do coronavírus deve ser menor na sua transmissão. Então, muito provavelmente, existe sim essa possibilidade, mas não na mesma carga que pessoas doentes, ou mesmo na mesma quantidade de pessoas que são transmitidos para as pessoas infectadas e que apresentam sintomas. Resumindo, pessoas assintomáticas. Então, a literatura aponta que o assintomático poderá sim transmitir, mas muito provavelmente para um menor número de pessoas, porque se ele está assintomático, ele não tem sintomas, então muito provavelmente a carga viral, a quantidade de vírus que ele tem será menor de uma pessoa assintomática. No entanto, o que é importante, mais uma vez reforçarmos, que é o uso de máscaras, não é? O uso de máscaras ao sair de casa,
a ir para o seu local de trabalho ou sair de casa, o uso de máscaras é muito importante. Os trabalhos apontam que a utilização de máscaras tem um impacto importante no risco de transmissibilidade, na chance de transmissibilidade deste vírus que está causando, né, uma pandemia, não é? Que está causando aí tanto estrago em vários países do mundo e aqui, incluindo o estado de São Paulo. Doutora Helena, paralelamente a essa questão de transmissão, outra preocupação também da população, não só da população da capital paulista, de todo o estado e do Brasil, é com relação ao número de leitos de UTI destinadas à Covid-19. A senhora que está aí na linha de frente desse combate aqui no estado de São Paulo, o que a gente pode falar para o nosso ouvinte, quem está nos assistindo nesse momento, sobre a questão UTIs aqui no estado de São Paulo? A gente sabe que recentemente o governo do estado de São Paulo também mandou para algumas cidades, né, novos respiradores. Então, só contextualizar essas duas questões aqui no estado. Então, no estado de São Paulo, de acordo com o nosso último boletim, não é? Nós temos leitos disponíveis, tá bom? Leitos disponíveis no estado de São Paulo. Leitos disponíveis neste momento, tá? E enfermaria, né? Enfermaria. Cerca de 43% de leitos disponíveis no total do estado de São Paulo, leitos de enfermaria. Leitos de UTI, nós temos disponíveis 30%. E aí, eu quero aproveitar a sua pergunta, que aqui é o nosso número de leitos disponíveis. Mas, claro, estamos falando de leitos disponíveis, ou seja, mas, por outro lado, quero reforçar que nós não podemos baixar a guarda, certo? Aqui nós estamos falando de disponibilidade de leitos de enfermaria, de UTI. No entanto, o que eu quero reforçar? Né? Com o lançamento do Plano São Paulo, que é um plano bastante trabalhado, bastante detalhado, o que algumas pessoas pensaram, o que algumas pessoas estão interpretando, que o Plano São Paulo está dando, dependendo do local, a gente tem recebido informações de alguns municípios que as pessoas estão indo para a rua, né? As pessoas estão interpretando que o meu município, a minha região, eu posso ir para a rua. Não, é muito importante. Os prefeitos, né, as autoridades locais estão tendo um papel importante de divulgar adequadamente que serviços poderão ser abertos, em que momento, ou seja, mais uma vez, passando a informação para o conjunto, é fundamental o uso de máscara, certo? É fundamental, ao sair de casa, ao seu local de trabalho, está comprovada a importância do uso de máscara. E outra questão fundamental, nós não temos uma vacina, mas nós temos medidas importantes que causam impacto. O uso de máscara, e nunca é demais a gente reforçar, ao chegar em casa, no seu local de trabalho, lavar as mãos adequadamente, ou com água e sabão, ou álcool gel, que todo mundo tem hoje, né, na sua bolsa, na sua mochila. E, doutora Helena, aqui o Jornal da Rede Alesp presta esse serviço diariamente para a população com relação a todo tipo de informação. E a senhora está fazendo aqui para a gente essa divulgação de números. E eu queria que a senhora falasse para a gente, doutora Helena, a importância da divulgação diária de notícias de dentro do governo do estado de São Paulo, como é feito com as coletivas de imprensa que a própria Rede Alesp transmite diariamente. O quanto a população precisa estar bem informada nesse momento para que essa epidemia, a gente consiga passar por essa epidemia da melhor maneira possível. Isso, é fundamental essa sua pergunta, né? A gente aprende, já desde pequeno, que informação é tudo, não é? E nós aqui no estado de São Paulo estamos fazendo essas nossas coletivas diárias, né? Nós aqui também na Secretaria, junto com os nossos 645 municípios, estamos repassando as informações, as medidas de prevenção, por que é importante ficar em casa. As nossas regionais, junto com os municípios, estão fazendo monitoramento, certo, do isolamento domiciliar. Outra questão que é importante ressaltarmos, que todo caso suspeito, né, que é o que eu sempre digo, é aquele nosso trabalho que é feito, o nosso trabalho no dia a dia, junto com os municípios. Eu quero só ressaltar que cada pessoa, caso suspeito de infecção pelo coronavírus, cada pessoa, certo, essa pessoa infectada vai ser acompanhada e todos os seus comunicantes, ou seja,
Se essa pessoa trabalha numa empresa, certo, ou num serviço, todas as pessoas que tiveram contato com ela no período de transmissibilidade serão acompanhadas por 14 dias. Por que 14 dias? Que é o período máximo de incubação. E por que serão acompanhadas? Porque se apresentarem algum sinal e sintomas, serão testados, serão avaliados e, havendo necessidade, se parte dessas pessoas com esse conjunto de sinais e sintomas que foram comunicantes daquele caso inicial, e se elas tiverem um quadro de sinais e sintomas, elas serão, sim, isoladas e adequadamente acompanhadas. Então, esse trabalho de vigilância, de notificar os casos suspeitos e acompanhar os comunicantes é muito importante para que a gente possa, lá no dia a dia, identificar os possíveis casos que vão se infectar e poder transmitir para as outras pessoas. Legal, informações importantes trazidas pela doutora Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Doutora, claro que as pessoas que nos acompanham, elas estão muito preocupadas, elas estão procurando se cuidar, esperamos, mas algumas pessoas sempre saem para trabalhar e se perguntam, quando é que vai ficar pronto uma vacina, um remédio, um antídoto? São tantas as informações, cloroquina, hidroxicloroquina, remdesivir, enfim, muitas pesquisas em curso, mais de 100 pesquisas em curso pelo mundo. Alguns noticiários falam que 5 vacinas já estão mais avançadas, enfim. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente quais são as etapas de elaboração de uma vacina. E na avaliação da senhora, de fato, a gente pode ter uma vacina contra o coronavírus num prazo curto, um ano e meio? Olha, então vamos lá. A informação que nós temos, né, na literatura é que existem aí alguns países já estudando as vacinas. As vacinas, de um modo geral, para sua adequada liberação, passam por 3 fases. A fase 1 e 2, né, são fases que já avaliam, né, após o experimento em modelos animais, já avaliam em adultos, a fase 2 também, dependendo do produto, já é avaliada em crianças. O número de pessoas envolvidas nesse estudo de fase 1 e fase 2 avaliam segurança e avaliam soroconversão. O que é soroconversão? A pessoa toma a vacina, certo? E depois é colhido o material, sangue, por exemplo, para saber se aquela vacina protegeu. Tá? Então, fase 1 e 2 são estudos que vão avaliar se o produto aplicado protegeu, ou seja, foi aplicado e aumentou o título de anticorpos. Isso é a fase 1 e 2 de modo bem para o nosso telespectador entender um pouquinho. Agora, a fase 3 é a chamada fase ouro. O que é a fase ouro? Um grupo de pessoas toma a vacina e o outro grupo toma o placebo. Tá? São pessoas saudáveis, adultos também, e a gente sabe que o único centro no Brasil que já está utilizando uma das dezenas das vacinas é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais da Unifesp, né? Então, sabemos que eles já estão iniciando esse estudo, certo? Faz parte aí dos vários grupos aí do mundo, e nós estamos, assim, bastante esperançosos, né? Para que rapidamente a gente possa ter uma vacina segura e eficaz. Legal, conversamos com a doutora Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, trazendo informações atualizadas do combate do estado de São Paulo ao coronavírus. Muito obrigado por sua participação, doutora. Volte mais vezes, sempre prestando serviço à população paulista. Obrigada e um bom final de semana a todos. Obrigada. Muito obrigado. Lembrando, ela mencionou bom fim de semana porque hoje, quarta-feira, é véspera de feriado, então muitas pessoas, claro, vão emendar um feriado prolongado. E aí as pessoas falam assim, finalmente eu vou poder ficar em casa, mais em casa. Mas que fique em casa, então. Tem um monte de coisa para fazer em casa, de filme, seriado. Aproveitar mais um pouco a família. Tem gente que ainda vai ter aula virtual nessa quinta e sexta, então mães também vão ajudar os filhos nesse momento, com esse momento de estudo, Daniel. É verdade. Agora, muitas pessoas têm que trabalhar e aí vão aproveitar esse período, né, como nós jornalistas, as pessoas que trabalham na saúde, segurança pública e tantas outras profissões, essas pessoas poderão ficar recolhidas em casa. Espero que descansem e se protejam. Bem,
vamos ter que fazer uma divisão de rede, é isso? É isso mesmo, Para Daniel. você que nos acompanha, vai acontecer o seguinte: agora às 11 horas vai começar uma comissão aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai ouvir inclusive a ilustríssima senhora Maria Lina Pinto Porto Corona, ela é Procuradora-Geral do Estado. Então agora, você que acompanha a programação da Rede Alesp na TV, vai acompanhar a Comissão de Constituição e Justiça. Eu e a Júlia Stanzioni vamos ficar no YouTube, transmissão do Jornal da Rede Alesp no YouTube, tá certo? Então, vamos para essa divisão de rede agora e obrigado pela companhia. Temos mais notícias. Daqui a pouco, então, a gente faz essa divisão para a transmissão da Comissão de Constituição e Justiça. A nossa equipe está informando aqui nos bastidores. Daqui a pouquinho a gente abre o sinal, conexão direta com a Comissão de Constituição e Justiça. Bem, seguimos aqui então com as notícias do dia, porque o Ministério da Saúde analisa a possibilidade de realização de testes por imagem como tomografia para ajudar no diagnóstico de Covid-19. E o ministro interino de Saúde, o Eduardo Pazuello, se mostrou favorável à adoção de diagnósticos que não exigem o uso dos testes. A prática é a mesma seguida por outros países, alguns estados do Brasil, e já adotam esse tipo de exame. Segundo o último boletim epidemiológico da saúde, com dados até 25 de maio, há um aumento de mais de 700% de internações em todo o país por causa do coronavírus. O ministro da Saúde considera padronizar e estimular este tipo de exame pelo critério clínico epidemiológico. A confirmação se daria a partir da análise do histórico do paciente, levando em conta se ele apresenta sintomas característicos da Covid-19 e teve contato com pessoas infectadas. Já pelo critério clínico imagem, seriam analisadas alterações tomográficas de pacientes que tiveram contatos com pessoas infectadas. A decisão final sobre o diagnóstico, claro, é do médico. 11 horas com 2 minutos, girando e movimentando a equipe de jornalistas e apresentadores aqui do Jornal da Rede Alesp. Agora vamos convidar um apresentador muito conhecido de todo o Brasil, que integra a equipe do Jornal da Rede Alesp. Eu gostaria que a Júlia Stanzioni chamasse o nosso amigo. O nosso apresentador e repórter Sérgio Everton, que sempre traz aquela ponta de esperança para a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Bem-vindo, Sérgio. Exatamente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Daniel. Olha, antes de começar aqui, a qualquer momento, se tiver que interromper, né, para dividir essa rede aí, viu, Daniel? Legal. É só me interromper aqui, aí você chama e se ainda tiver no meu tempo aqui, você me chama de volta. Legal, obrigado, Sérgio. Tá bom? Imagina, ó, eu estava ouvindo agora a doutora aqui e realmente essa questão das vacinas, né? Claro, tem preocupado todo mundo, né? A gente está esperando aí que essa vacina apareça logo para acabar com essa pandemia. E é justamente disso que eu vou falar agora, né? Eu tenho aqui algumas informações também sobre a vacina, né? Todo mundo querendo aí, né, para descobrir essa vacina, está todo mundo ansioso, é claro, né? E a gente tem visto aí, não só nos países como aqui também, nos outros países como aqui também no Brasil, né, testes aí sendo feitos, né, para se tentar descobrir essa vacina para esse coronavírus. E a Universidade aqui de São Paulo, por exemplo, ela está desenvolvendo uma vacina por spray nasal contra essa Covid-19, viu? Bom, de acordo com a universidade, o modelo de imunização, ele já foi testado, viu, Daniel e Júlia, com resultados aí positivos em camundongos contra a hepatite B. Bom, para construir a vacina, os pesquisadores da universidade, eles colocaram uma proteína, né, do novo coronavírus dentro de uma nanopartícula, né? Ela foi criada a partir de um substrato natural. Essa substância resultante é aplicada em forma de spray, né, nas narinas. A nanopartícula, criada pelos pesquisadores e utilizada aí na construção, né, da vacina, permite que a substância permaneça na mucosa nasal, né, por até 4 horas. Esse é um tempo suficiente, né, para ser absorvida e iniciar uma resposta do sistema imunológico. Bom, de acordo com a USP,
para garantir a imunização, serão necessários aí a aplicação de 4 doses, 2 em cada narina, no intervalo aí de 15 dias, né? Esses protótipos devem ficar prontos em cerca de 3 meses, quando será possível, sim, iniciar aí os testes em animais. Os pesquisadores estimam que o produto seja repassado ao público a um custo aí de pelo menos R$100. Claro, não é barato, né? R$100, né? Qualquer pessoa que tem hoje R$100 para comprar, mas é aí uma maneira, né, Daniel e Julie, de se tentar descobrir essa vacina do coronavírus. Então, as universidades aí, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, vem testando aí todo tipo de vacina. A gente tem fazendo testes, né, para descobrir essa vacina e não tem outro jeito, né? A gente tem que ser feito esses testes para a gente chegar, né, a uma vacina que acabe com esse coronavírus. E essa é a preocupação, né, dos pesquisadores, dos cientistas. É muito importante a gente estar sempre falando isso e lembrando que ninguém está parado, né? Você fala assim, mas as pessoas, as universidades, né, os laboratórios não estão. Não, estão sim. São vários testes. Eu tenho, inclusive, um outro aqui, né, de pesquisadores aí que querem usar a vacina, sabe do quê? A gente estava falando da hepatite B, né? Agora seria a vacina da polio no combate aí à Covid-19, tá vendo? Então, os laboratórios, os cientistas, ninguém está parado, está todo mundo correndo atrás para descobrir essa vacina para combater o coronavírus, né? Então, uma equipe aí de pesquisadores da universidade também aqui, de Santa Catarina, né? Eles estudam a viabilidade de usar a vacina contra a poliomielite, que é mais comumente chamada, né, todo mundo sabe, de paralisia infantil no combate aí ao coronavírus. A expectativa é de que a substância ela seja usada não como imunização contra esse novo coronavírus, mas no fortalecimento do sistema, isso é muito importante, viu? O fortalecimento do sistema imunológico, reduzindo aí as chances, né, de você de contrair aí a infecção, ou pelo menos atenuando os sintomas graves, né? Sintomas graves desse quadro clínico que quando você pega o coronavírus, a gente sabe, né? Você fica acabado, né? Afeta o teu sistema no teu corpo, que é uma coisa impressionante, né? São muitas dores de cabeça, você tem uns sintomas horríveis. Então, pelo menos essa vacina aí que está sendo testada, da polio, né?